irmãos. Estou aqui, pastor Fernando. Quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? Na parábola do semeador, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, que diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se uma grande multidão ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa parte e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Versículo 9. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça a palavra de Deus. Irmãos, quero trazer aqui, através desta palavra, a parábola do semeador, que Jesus aqui no pé, na beira da praia, e sentado no barquinho, no mar da Galileia, uma grande multidão, os discípulos, se reúnem aos pés do Senhor. Jesus, ele vai trazer uma parábola acerca da parábola do semeador. Parábola essa que comparação a qual o Senhor ia revelar para os discípulos no término da sua palavra, no término da tua mensagem. A Bíblia diz que saiu o semeador para semear, uma parte da semente caiu na beira do caminho. E logo que essa parte caiu na beira do caminho, as aves do céu, as aves vieram, comeram aquela parte da semente, arrebataram aquela parte da semente. O semeador viu que as aves comeram aquela parte da semente, mas ele não desistiu, ele prosseguiu, ele caminhou e continuou a semear. A Bíblia diz que, semeando ele, e andando num caminho, ele vê um caminho de pedregais, pedras, e a Bíblia diz que uma outra parte da semente caiu sobre os pedregais. As pedras que estavam no caminho, aquela semente que caiu naquelas pedras, foram ali. Não teve raiz, não teve terra bastante, terra boa, não teve uma terra forte para estar crescendo. Eles cresceram, chegaram até mesmo a crescer, mas o sol, quando veio, queimou aquela semente que estava sobre os pedregais. Mas o semeador não desistiu, ele continuou a caminhar, ele continuou a prosseguir. E a Bíblia diz, a Bíblia revela, ela relata que o semeador continuou a prosseguir o teu caminho. E ele prosseguindo o caminho, uma outra parte da semente caiu sobre os espinhos. E essa parte da semente que caiu sobre os espinhos foram sufocadas pelos espinhos. Mas ele não desistiu, ele continuou a prosseguir. Continuando a prosseguir, ele percebeu que caiu numa boa terra. E ele semeou naquela boa terra. Ele pisou naquela terra e sentiu que aquela terra era uma terra boa. E aquela semente que ele semeou na boa terra deu frutos. Um a 100, outros a 60 e outro a 30. E quem tem ouvido, que ouça a palavra de Deus. O semeador é o próprio Jesus. A semente é a palavra de Deus. Nós somos o fruto de Deus. Nós somos aqueles que recebem a palavra de Deus. Quando uma boa parte da semente cai sobre a beira do caminho, é pessoas que desistem. É pessoas que não têm forças para caminhar. Pessoas que qualquer coisa se escandaliza e não quer mais caminhar na presença do Senhor. Não aguenta passar por luta, não aguenta passar por prova. Mas eu quero dizer para você que uma outra parte caiu sobre os pedregais. Pedregais são impedimentos. Pedregais são coisas que tentam barreirar a nossa vida. Adversário, demônios que tentam barreirar a minha, a tua vida, o teu caminho.
Então existe uma barreira, existe uma coluna, existem muralhas para que a gente não venha passar. Mas eu quero passar para você, na tarde de hoje, que se você crê no Senhor, crê nesse semeador que é Jesus, crê na palavra que é a semente, você vai vencer, você vai conseguir, você vai enfrentar os pedregais e o nome do Senhor será glorificado. As muralhas, as pedras, todo impedimento vai cair ao chão. A Bíblia diz que uma outra parte caiu sobre os espinhos. Eu vejo na Bíblia que os espinhos significa que sufoca a semente, significa a luxúria, o pecado, a vaidade, o mundo, o Egito, significa os espinhos. Tem coisas que nos sufocam, tem coisas que nos machucam. Às vezes palavras mal colocadas nos machucam. Pessoas que escandalizam a obra nos machucam. Mas você não pode olhar para isso. O adversário, ele tenta nos enfrentar de uma forma para nos machucar. O diabo arma laço. O diabo arma espinhos para ver nós feridos, ver a nossa família ferida, para que nós venhamos desistir. Mas Deus manda dizer para você que nesta tarde, não desista. Os espinhos nos sufocam. A prova, a luta parece que nos sufoca, dói na alma. Mas você não pode desistir. Sabe por que você não pode desistir? Porque o bom semeador, Jesus, Ele não desiste de mim, não desiste de você. E Ele quer dizer nesta tarde que uma outra parte caiu sobre uma boa terra. E essa parte da semente caiu na boa terra, né? Deu fruto de 100, outros deu fruto de 60, outros deu fruto de 30. Quem tem ouvido que ouça a palavra de Deus. Se Deus, Ele fez promessa na tua vida, Ele há de se cumprir. E se a sua promessa é 100, Ele vai cumprir 100. Se a sua promessa é 60, Ele vai cumprir 60. Se a sua promessa é 30, Ele vai cumprir 30. Eu não sei quanto você buscar o Senhor. Se você busca a Deus com todo o seu coração, alma e espírito, Deus, Ele vai entregar a sua vitória. Deus manda dizer que a promessa está sobre ti. A semente está sendo semeada. O semeador está diante de nós. Ele é o nosso semeador. Assim como existe o oleiro e o vaso, Jesus é o oleiro e nós somos o vaso. Alguns vasos de barro, vasos de prata, vasos de ouro, vasos de argila, vasos de bronze, vasos de ferro. Mas você não pode desistir, porque Deus, Ele tem uma grande bênção, tem uma grande vitória para você. A parábola do semeador é dizer para você: não desista dos teus sonhos, não desista das promessas que Deus tem para a tua vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.